Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nossa equipe é composta por Antônio, Maílson, John, Rosiane, Gilson, Rosane e Yasmin. Nós iremos abordar o princípio do devido processo legal, né, e a relação com o filme Os Sete de Chicago. Ou seja, iremos traçar um paralelo, né, dessa relação para entendermos como esse princípio acontece, né, como ele é retratado no filme ou se é retratado. É interessante ressaltar também, né, que o devido processo legal, ou seja, o princípio do devido processo legal, né, deve ser um direito, né, o qual não pode ser negado aos indivíduos, a qualquer indivíduo, independente do crime que esse tenha cometido. A princípio, portanto, iremos tecer uma contextualização, falar um pouco do filme, do que se trata, e logo após iremos entender, né, essa relação do filme, Os Sete de Chicago, com o princípio do devido processo legal. O filme escolhido pela nossa equipe foi o filme Os Sete de Chicago, que nos apresenta um enredo de um grupo de manifestantes contrários à Guerra do Vietnã, acusados de liderar um confronto histórico na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1968, em que eles foram acusados de conspiração. Acerca do filme, destacamos também outros aspectos importantes de serem analisados e de serem passíveis de reflexões, né? Que foi o racismo, o direito ao devido processo legal, a violência policial e o direito penal do inimigo. Antes de adentrarmos nos fatos que ocorrem na corte, é interessante falarmos que a violência policial mereceu um grande destaque nesse filme, né? E é um problema de esfera mundial. O conflito com a polícia em Chicago deixou vários feridos e escandalizou o país. Mas fica um grande questionamento. Os manifestantes provocaram os policiais ou foram vítimas da violência da polícia? Em algumas cenas é possível observar que alguns policiais tiram suas identificações e passam a agredir os manifestantes, abusando de sua autoridade e usando força excessiva contra quem estivesse à frente, inclusive mulheres. O julgamento inicia-se com 8 réus, sendo que um deles é um homem negro chamado Bob Seale, líder do movimento dos Panteras Negras, que sofreu várias atrocidades, simplesmente por ser negro. Vemos claramente a figura do racismo institucional e estrutural. Uma das cenas que choca os espectadores é quando o magistrado do caso ordena que os policiais prendam Bob a uma cadeira e o amordaçam. Outro ponto crucial é que o réu está sendo julgado sem a presença de um advogado. Ou seja, sem o direito à ampla defesa do contraditório. Aqui vimos claramente a mitigação do devido processo legal. Silo clama várias vezes por este direito, já que seu advogado estaria doente, mas todas as vezes em que ele solicita por esse direito, o juiz nega. Após algum tempo de muitas humilhações, o magistrado decide separar os júris, né? E passa a julgar, a partir daquele momento, apenas os outros réus. A partir deste momento, observamos também que o julgamento ele continua recheado de aberrações jurídicas. Além disso, ele durou mais de 150 dias, ferindo a garantia de duração razoável do processo. E sem que os réus eles pudessem realmente exercer seu direito
né? Porque o advogado deles, a todo momento, era desrespeitado pelo juiz, né? Era desacreditado, inclusive eles interferiam, eles tinham uma interferência direta no, no júri, né? Percebemos aí a grande interferência política, né? Que teve nesse julgamento, no qual o Estado ele já claramente já havia condenado. E, e é isso. Observamos que não houve o devido processo legal durante todo esse julgamento. Quando vamos analisar o filme Os Sete de Chicago, o primeiro questionamento que surgiu é justamente em relação às críticas que são pertinentes à forma como o princípio do devido processo legal foi abordado no filme. Bom, dessa análise, nós tivemos a impressão de que houve uma ênfase muito grande no direito penal do inimigo, ao passo que aquele grupo, que era composto majoritariamente por pessoas que visivelmente defendiam um posicionamento político-social divergente dos interesses estatais no que se refere à continuidade da Guerra do Vietnã, eles tiveram um tratamento jurídico que mitigou ou até mesmo anulou as garantias fundamentais, como a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, que várias vezes foram relativizados, flexibilizados em detrimento de um julgamento efetivamente justo. Desse modo, por essa perspectiva, aquelas pessoas que eram consideradas perigosas para os interesses do Estado deu origem a uma visão distorcida de que as sanções ou medidas de segurança desproporcionais, bem como o desrespeito, a violação às garantias fundamentais intrínsecas aos seres humanos eram de algum modo justificáveis. E a partir disso, dessa primeira análise, surge um segundo questionamento. Como que o devido processo legal seria melhor retratado no filme Sete de Chicago? Bom, nós da equipe pensamos o seguinte, que de forma bem sucinta, de forma bem resumida, o princípio do devido processo legal seria melhor retratado caso fosse oportunizado a todos os integrantes daquele grupo a chance de efetivamente se defender. Ou seja, que as regras processuais pré-estabelecidas fossem respeitadas. Mas o que se viu foi uma completa distorção do julgamento direcionado para um resultado pré-definido. Não houve contraditório, não houve ampla defesa, enfim, o resultado ele estava já definido desde o início. Disso tudo, ganha clareza meridiana a importância do devido processo legal, que de fato ele corresponde à pedra angular do Estado democrático de direito. Não existe democracia sem o devido processo legal.